Cláudio Humberto, hoje, depois de tantas coisas ontem, as coisas vão se repetindo, né? Vão ganhando outro corpo diferente aqui pelo Brasil, mas hoje Luiz Fux e Augusto Aras, presidente do Supremo, procurador-geral da República, se encontraram para, né, pelo menos para que o judiciário caminhe em harmonia. Que simbolismo traz esse encontro entre os dois depois de tanta confusão nesta quinta-feira, Cláudio? Isso é uma lorota, né? Essa história da nota que eles divulgaram, no sentido de que o encontro era para acertar respeito institucional, esse diálogo institucional entre o Supremo e a PGR, tudo conversa mole. Todo o encontro foi tratado durante os 50 minutos, foi da crise mesmo, a crise político-institucional que se estabeleceu no Brasil, e em relação, sobretudo entre os chefes do Poder Executivo e ministros o chefe do Poder Judiciário, que ontem simplesmente declarou rompimento, né? Foi uma declaração quase formal de guerra, né? De rompimento com o chefe do Poder Executivo, reagindo às agressões do presidente a ministros da Corte. Então a gente vive numa situação única, né? Sobretudo no mundo democrático, em que chefes dos poderes, de dois poderes, né? ou se não apenas os chefes, mas integrantes dos dois poderes, se digladiam o tempo todo. Há uma queda de braço absolutamente desnecessária, maluca, né? Que não encontra paralelo em lugar nenhum do mundo, né? Você vai ver, eu até andei procurando isso e tal, você não encontra, né, casos em que chefes de poder troquem chute no saco com essa virulência que a gente vê aqui no Brasil. É uma situação cuja solução é muito difícil, cada vez mais difícil, mas esse encontro do Luiz Fux com o Procurador-Geral Augusto Aras talvez tenha aberto um caminho interessante aí, exatamente para a promoção desse diálogo. Quem sabe o Procurador-Geral da República não será aquela pessoa que pode tentar, de alguma maneira, negociar um relacionamento pacífico entre os poderes, né? O problema é que essa negociação vai ter que contar sempre com o imponderável. E o imponderável é exatamente o nome verdadeiro do presidente Jair Bolsonaro. Ele pode até concordar com mudar de atitude, etc. e tal, mas basta ele tomar uma pancada, basta ver uma manchete aí ele já começa a falar pelos cotovelos de maneira claramente impensada. A gente vamos confiar nas instituições, né? Porque assim, ao fim e ao cabo, quando você não vê saídas, né? Você tem ali a esperança de que essa coisa meio intangível chamada instituição se manifeste, né? Se estabeleça e devolva juízo, devolva serenidade e equilíbrio, não apenas ao presidente, mas também aos integrantes do Poder Judiciário, que tem com ele trocado insultos, trocado ameaças e etc. Não se sabe direito quem foi que começou essa confusão, mas o fato é que uns e outros reagem às pancadas que recebem da outra parte, né? Você vê a reação as reações do presidente, eles são sempre muito acima do tom. O presidente adota o que eu chamaria de presidencialismo de confronto, né? Alguém que, quando você espera que ele tenha uma mudança de atitude e quando ele se vê ali meio acuado, ele dobra a aposta do confronto. É impressionante isso, né? E com um objetivo, na verdade, que ninguém entende direito qual seria, porque afinal de contas, se tem alguém que perde, né, o tempo todo nessa disputa, é o próprio chefe do Poder Executivo. O Poder Judiciário no Brasil tem, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, a atual composição do Supremo Tribunal Federal entra para a história como uma das mais suscetíveis a diversas coisas, né? A diversas contingências, mas sobretudo a sentimentos humanos que a gente não espera das instituições, né? Sentimentos que são humanos mesmo, né? Quando você sente raiva, isso é um sentimento humano, mas o magistrado não pode sentir isso, né? Quando você entra numa situação em que se desespera, que perde o controle, tudo pode acontecer para qualquer pessoa. Não pode acontecer
com o integrante do Poder Judiciário. Eu até lembrei aqui ontem que os políticos, os governantes passam, mas o Judiciário permanece, né? Não por acaso, as suas excelências do ministro lá do Supremo Tribunal Federal exercem cargos vitalícios. Eles vão ficar lá até a expulsória, né, quando completarem 75 anos de idade. Até lá haverão muitos ou vários governantes entrando e saindo e tal. Os governantes têm pouco tempo, mas também precisam ter juízo, né? Precisam ter serenidade, precisam ter a responsabilidade de conduzir os negócios do país com sabedoria, não é? E com respeito a todos, com respeito ao cidadão, aqueles que o elegeram, evidentemente, mas com respeito devido também às instituições. É uma tristeza o que a gente está vendo agora, mas esse encontro entre Luiz Fux e Augusto Aras talvez resulte em algo positivo. Vamos apostar nisso. Serenidade é o que a gente mais precisa, até porque a gente sempre bate nessa tecla aqui nos bastidores do poder. Tem muita coisa importante para a gente resolver no nosso país, além dessa troca de farpas de lado a lado. Você bem lembrou, Cláudio? De fato, eu não lembro quem começou essa batalha toda, né? De fato, as provocações já vêm de longa data, elas se acentuaram neste momento. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar ministros do Supremo. Foi a Joinville, em Santa Catarina, Ilana, e de novo o Luiz Roberto Barroso foi alvo do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Cris. Eu não sei se o nosso ouvinte vai conseguir voltar no tempo, mas a declaração mais repetida pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia foi transferindo a responsabilidade pela gestão da crise da pandemia a estados e municípios por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não é verdade. A responsabilidade é partilhada entre os entes federal, estadual e municipal. Então, ali a corda já começa a esticar, o presidente chegou a protagonizar uma cena, atravessar a esplanada dos ministérios com empresários para se reunir no Supremo Tribunal Federal para tentar discutir reabertura. É a guerra que o presidente instalou contra o lockdown em específico, que ele considera, e já disse várias vezes em lives, que acha que não tem comprovação científica, que o distanciamento social, o lockdown em específico, né, manter as pessoas em casa, só faria mal, né, no momento em que a gente viveu, mas não vamos entrar no mérito aqui. Esse é o primeiro passo de uma dificuldade no diálogo, e aí o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma atitude que só complica as coisas, né? Ele aumenta o tom de uma maneira desproporcional, assim. Quando ele está irritado, primeiro que ele fica monotemático, ele só fala sobre os mesmos assuntos, então em todos os compromissos oficiais ele fica repetindo os mesmos ataques. E segundo, que ele não consegue argumentar com ideias, ele não consegue entrar no diálogo, e aí ele começa a agredir as pessoas ou as instituições, que é o que está sendo feito hoje. O presidente xingou o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele perde completamente a razão. E atrapalhou, inclusive, a discussão do que poderia ser um avanço, talvez, né, tecnológico, ou a discussão da impressão do voto. Poderia ser feito com mais calma, pelo Congresso Nacional, mas o presidente Jair Bolsonaro, com esse tipo de atitude, com gritaria, dizendo que pode agir fora das 4 linhas da Constituição, dizendo isso mais de uma vez, ele acaba chamando para si uma dificuldade no diálogo, que ninguém consegue conversar com o presidente. Daí o ministro Fux fala na sessão do Supremo, no encerramento da sessão do Supremo ontem, que desistiu, que não tem diálogo, e chama o Procurador-Geral da República para dizer, olha, e aí? Né? Alguém vai ter que dialogar. Vamos ver o que vai fazer, como é que vai ser daqui para frente. A nota que sai desse encontro, no mínimo, é prudente, fala em democracia e fala em república, em diálogo, em harmonia, nesses tons que tem que ser. Por mais que dentro das reuniões eles discordem, briguem, gritem, pelo menos institucionalmente eles têm que se respeitar. Não dá para um presidente da República assumir esse tipo de postura, Cris. É um desrespeito com os eleitores que acreditam nele. As pessoas que ele é, obviamente, presidente do país, né? Não tem como... desconstrói. É muito difícil de lidar com o momento político e institucional que a gente está vivendo, porque temos muitos problemas que estão sendo deixados de lado por uma crise institucional que o presidente poderia ajudar a amenizar e só piora a cada dia. A tensão está num nível em que
Nem o Congresso Nacional consegue trabalhar, ninguém consegue trabalhar porque a gente fica esperando o próximo espetáculo que o presidente da República vai dar todos os dias.